Neste episódio do IBFcast, vamos falar sobre um tema essencial para a longevidade e a sustentabilidade das empresas familiares: planejamento sucessório, societário e patrimonial. Nosso foco será compreender qual o legado que as organizações deixam para as próximas gerações, a importância da preparação de sucessores, a implantação de boas práticas de governança corporativa e como lidar com os conflitos que podem surgir em processos de reestruturação societária. Para enriquecer essa conversa, recebemos com muita alegria o advogado Felipe Servoni, partner no Finocchio e Ustra, Sociedade de Advogados e especialista em planejamento sucessório, societário e patrimonial, que compartilha sua experiência e visão prática sobre os principais desafios e caminhos para uma transição empresarial sólida e harmoniosa. Felipe Servoni, obrigado por você ter aceito o convite do IBF Campinas Interior Paulista para participar desse episódio do IBFcast. É um prazer recebê-lo, viu? Milton, o prazer é meu. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui prestigiando vocês, prestigiando o IBF e dividindo um pouquinho da minha experiência nesses temas tão importantes, né, que você trouxe, e a gente ter esse bate-papo. Obrigado. Você sabe, ô Felipe, que durante 12 anos eu fui correspondente do Jornal DC. Esse Jornal DC era uma referência sob o ponto de vista de economia, de negócios, né? Vinha na linha da Gazeta Mercantil, né? E por aí vai. E eu me lembro que naquela ocasião, isso lá em 2007, 2008, a gente falava intensamente sobre questão de fusões e aquisições e falava também sobre a estruturação das empresas familiares, né? Você sabe muito bem que a maior parte, né, de empresas brasileiras que atuam no país é de origem familiar. Grande parte. Não é verdade? Grande parte. E aí, naquela ocasião, já havia uma preocupação com relação, por exemplo, à questão da sucessão. Porque muitas dessas empresas, por exemplo, foram criadas, por exemplo, pelos avós da última geração. Então, obviamente, que há uma preocupação muito grande em perpetuar o negócio de família. Perfeito. Na verdade, o trazer esse tema das empresas familiares, o grande motor da economia são elas, né? Sim. Eu tive num fórum da Fundação Dom Cabral, né, que é uma grande escola de negócios. Sim, sim. E eles trouxeram que um dos principais fatores para o crescimento dessas empresas, para que elas sejam perenes, para que elas captem oportunidades, é justamente a governança. É justamente você ter regras bem claras, regras transparentes, combinadas, né, no momento de harmonia, que é o ideal, né? Muitas vezes deixa para fazer isso quando as coisas não estão tão harmônicas, para que o negócio se perpetue, para que os princípios, as virtudes daquele fundador, daquela fundadora, de fato, passem para as próximas gerações e mantenham o sucesso, né, daquela empresa. Porque no fim do dia, o legado, né, que tanto se fala, ele nada mais é do que você criar algo de sucesso, que tragam princípios, que tragam temas bastante relevantes e que gerem um resultado importante, mas que isso se perdure ao longo do tempo, né? Então, assegurar que uma empresa é fundada às vezes por dois amigos, por duas irmãs, por colegas de faculdade, tem uma vida de 30, de 40 anos e ela se perdure para as segundas gerações, para os filhos, para os netos, e continue crescendo e gerando valor não só para os colaboradores, mas para a sociedade, dentro dos princípios desses fundadores. Então acho que esse é o legado, você conseguir transmitir com sucesso, mas é um baita desafio, né? Exatamente, é isso que eu ia falar, né? Porque você, veja bem, quando você fala em enraizamento, o que eu estou querendo dizer, gente? A empresa foi fundada, por exemplo, há 60 anos atrás. A visão, por exemplo, dos fundadores, na ocasião,
Era uma. Só que, com o passar dos anos, o processo de administração ele vai evoluindo. Tanto que nesse período, por exemplo, surgiu a questão da governança corporativa. Então, muitas vezes, para esses fundadores lá atrás, né, quando fundaram a empresa 60 anos atrás, é algo novo. E o que acontece, Felipe? Isso que eu quero ver com você. Tudo que é novo, normalmente assusta as pessoas. Sem dúvida. Então, quando você vai, por exemplo, nessas empresas familiares, a empresa familiar entrou em contato com a Finoc Ustra, a Fius, conhecida como Fius, e aí procurou o Felipe lá, o Felipe Serrone. O Felipe, eu estou precisando entender essa questão de governança corporativa, eu quero incrementar uma mudança de gestão na empresa, continua com a gente, né? Nós estamos administrando, nós somos os donos do negócio. Mas como é que a gente pode atualizar isso? Existe essa procura? Bom, perfeito. Acho que o primeiro passo, né, é justamente a conscientização. Uhum. Existem muitas empresas que, como você bem colocou, Milton, não querem lidar com a mudança, entendem o processo como complicado. Eu vou continuar aqui no meu dia a dia, que já tem desafio suficiente, e não vou colocar esse foco em planejar, em estabelecer as regras, em me estruturar para crescer, que no fundo é isso. E aí como é que essa empresa, em grande parte, acaba sendo assim, né? Você tem lá os fundadores, a empresa cresce, esses fundadores ou as fundadoras acabam se casando, então você já coloca no contexto os cônjuges, que já dá uma temperada, né? Porque uma coisa é você sentar ali na empresa e deliberar com seus sócios, outra coisa é aquelas deliberações, você vai para casa, discute, deita ali na cama, tá no jantar, bate um papo e às vezes sua opinião pode mudar, influenciado por um terceiro que não conhece o planejamento estratégico, que não conhece a empresa no dia a dia e às vezes pode ter uma visão um tanto quanto não tão imparcial. E a família cresce, surgem os filhos e assim também os agregados, né, ou escolhidos, como se diz. E aquele contexto que no início era mais simples, né, em que, vamos pegar aqueles 3 amigos que a gente deu o exemplo, né, de faculdade que criaram a empresa, passa a ser influenciado por outros fóruns, por outros terceiros, de uma forma a prejudicar o bom andamento das decisões corporativas, o bom andamento não só decisões operacionais, mas decisões estratégicas também. E muitas vezes você vai ver aquela origem que era numa reunião entre 3 fundadores, passa a virar no churrasco da família, com noras, com às vezes netos, sobrinhos, todo mundo deliberando um tema que não é o momento, as pessoas não estão preparadas para discutir aqueles assuntos, e assim ocorre em grande parte das empresas. Então, a conscientização é o primeiro passo. Superado isso, muitas vezes a gente passa por uma fase de mapear e compreender também os desafios de cada um da empresa. Então, quantos filhos eu tenho no negócio, quantas pessoas da família estão na operação ou não estão na operação, como é que é o fluxo dos interessados, para que eu consiga ter uma clareza para onde essa empresa vai. Existe um mapeamento muito claro também com esses fundadores, quais são os princípios que nortearam a fundação da empresa, quais são os valores que quer se perdurar, para que a gente traga soluções, e elas passam dentro dessa governança por ter fóruns específicos de deliberações, assuntos específicos. Então eu não posso ir para uma discussão com os meus sócios, que também podem ser meus tios e também o meu pai, sem saber qual que é a pauta previamente, sem estar preparado com uma formação para aquele tema, sem saber exatamente como a operação está estruturada, como os órgãos se relacionam. Via de regra você tem uma diretoria, uma liderança operacional, você tem um conselho, esse conselho ele pode ser simplesmente consultivo, ou ele pode ser já deliberativo, né, já indo para um conselho de administração, que é próprio de uma lei das SA, com mais responsabilidade, indo para uma decisão de sócios. Então são fóruns distintos para temas distintos. O que acontece na maioria dos casos, de muitas empresas que buscam fazer isso, você tem aquele sócio que também está na operação e quando lhe convém ele usa o chapéu distinto, seja de operação, seja de dono da empresa. Então ele vai lá, eu sou sócio, mas também sou responsável pela minha planta operacional. Eu vou lá na diretoria do meu irmão, que é responsável pelo financeiro,
e falo, tô precisando de um adiantamento aqui, nem falo com meu irmão, nem falo com a gerente financeira, e digo, o pessoal do financeiro me dá um adiantamento aqui. E aí o pessoal olha e fala, para um pouco, mas eu tenho uma hierarquia para seguir, eu tenho algumas regras que eu preciso cumprir. Não, mas eu sou o dono. Então ele tira o chapéu de diretor operacional, veste o de dono e fala, vem aqui. Então isso para a empresa é muito nocivo, né? Então, mas isso daí foi até interessante que você colocou agora, e quem está acompanhando o IBFcast nesse momento deve falar assim, nossa, mas aí numa situação como essa, né, os caras aceitaram, por exemplo, a instalação de uma governança corporativa, né, uma gestão profissional, e de repente o cara vai e usa aquela questão do eu sou o fundador, eu sou o dono, então eu vou e faço isso, né, eu quero isso. Isso daí, automaticamente, gera o que nós chamamos de conflito. Perfeito. E aí, é o que as pessoas querem saber, como lidar com uma situação dessa, né, porque aí, na verdade, o advogado, ele entra aí, muitas vezes, para apagar o incêndio. A gente traz, né, via de regra, você calibra numa empresa de controle familiar, vamos olhar aqui uma limitada, né, que é a grande regra, através de um acordo de sócios e ajustes ao contrato social, regras específicas e procedimentos específicos para cada um desses temas. Então a gente utiliza a nossa experiência, a gente utiliza o que a lei permite, para criar cada um desses cenários, e são vários, a gente pode dar vários exemplos aqui, para o que ocorre nesses momentos. Então, a gente sempre começa pela de baixo para cima, né, toda a operação, a estruturação da operação, como é que ela vai ser? Qual que é o papel de cada membro da família? Como é que eu vou fazer o plano de carreira de cada um daqueles que já estão? O que acontece se eu tenho um sobrinho, uma nora, uma neta que acabou de se formar e que tem interesse em ir para a empresa? Pode? Não pode? Eu vou criar regras específicas para aquela pessoa entrar? Via de regra, a boa governança diz, espera um pouco, existe a vaga ou não nos cargos e funções? Sim. Esse familiar tem as habilidades e competências para aquele cargo? Isso tudo é avaliado, na verdade. Tudo isso deveria ser avaliado num bom acordo de sócio e prever para ser elegível para aquele cargo, eu tenho uma série de regras a ser cumpridas, como, por exemplo, passar 6 meses em cada área da empresa antes de ocupar. Via de regra, conhecer a empresa toda, e esse né? dono da empresa deveria ter um processo mais rigoroso ainda do que o próprio time, do que uma liderança desenvolvida na empresa. Então, isso evita, por exemplo, que aquele tio, tia ou até o próprio avô vire e fale, não é pauta para a nossa reunião de sócios. Então, a gente tem um acordo, a neta não é elegível para esse cargo. Então não adianta, ela se formou em marketing, o pai queria que abrir uma vaga no financeiro porque ele é diretor financeiro para a filha. Ou ela tem um sonho de culinária, arrumar uma vaga específica e criar na empresa, porque senão o que acontece? O negócio vai sofrer. Sim. E o objetivo da boa governança, de fazer um acordo de sócio, mexer na documentação, é justamente proteger a empresa, proteger o negócio. Lembra daquele legado se perdurar e ter essa perenidade. Então essas regras trazem essas proteções, aí a gente sai do tema da operação e vai para temas mais estratégicos, né? Então ter um conselho que delibere para onde a empresa vai, esse conselho idealmente ter pessoas de mercado, terceiros que são independentes, que já passaram pela atuação daquela empresa, para dizer, família, diretores, acionistas, que tal olhar esse caminho aqui? O que vocês estão propondo não funcionou para a concorrente de vocês. Não adianta, o objetivo é que a gente tirar essa carga emocional, né, que a família traz e trazer uma carga profissional. Acho que diversos casos que a gente conversa, você vê a empresa de 2.000, 3.000 funcionários, mas os 2 irmãos ali que estão tocando a operação estão discutindo quem ficou com a bicicleta do papai há 50 anos atrás. Ou uma briga por atenção, às vezes, de um patriarca, de uma matriarca, que definiu que um filho vai ser o CEO, e você tem uma conversa, entrevista aquele filho diz, eu tô aqui só pelo meu pai. Quando meu pai vier a faltar, eu quero tirar um sabático, quero tocar os meus sonhos. Então essas conversas são importantíssimas para você convergir o planejamento estratégico, você convergir as vontades dos fundadores, mas principalmente de quem vai carregar aquele legado, das gerações que vão vir pela frente. Então, são diversos temas, muitas vezes sensíveis de serem conversados, para a gente refletir isso nessa documentação e que permite que seja refletido. Agora, muitas vezes, a gente fala, o momento de tratar as regras de governança, de começar, é o momento de harmonia.
é o momento que você tem lá a matriarca, o patriarca lúcido, é o momento que você tem uma harmonia entre os sócios, para falar, vamos parar um pouquinho, vamos refletir, vamos buscar uma assessoria especializada para a gente criar essas regras. Mas a gente busca sempre não instaurar o conflito. Ou seja, eu tenho um acordo ideal com 30 itens, que seria o melhor dos mundos, mas eu percebi que aquela família não está preparada, talvez para os 30. Sim. Ela está preparada para 20. E dos 20, pode ser que na reta final ali, 2, 3, ela diga, ó, isso aqui eu estou pondo a cabeça no travesseiro, está me gerando um desgaste, eu acho melhor deixar de lado, e a gente de fato deixa, porque só o fato dela celebrar um acordo de sócios, ajustar a governança dela, criando 15 regras, ela já está muito à frente de outras empresas. E se ocorrer qualquer um daqueles cenários já previstos, ela está protegida. Ela já tem ali um procedimento, já tem algo que vai evitar um litígio instaurado, vai evitar levar algo para um juiz, tomar 2, 3 anos, um processo custoso, de desgaste emocional. Então a gente busca sempre esse processo bem estruturado no tempo de cada família, mas que a gente consiga ter as regras estabelecidas ao final. Na verdade, ô Felipe, você estava falando sobre isso e me veio à cabeça a seguinte situação. Claro que aí você, definindo isso daí com regras, né, as pessoas assinando, né, concordando com essas regras, o viés é diferente. Mas vamos supor, por exemplo, e não está descartado isso que eu vou colocar agora, a empresa foi fundada pelo meu avô. Aí o meu avô com a minha avó tiveram só o meu pai como herdeiro. Tá? Aí o meu pai, ele teve 2 filhos. Eu e o meu irmão. Aí levando aquela questão que você falou ainda há pouco, minha bicicleta é minha, né? Desafios familiares, né? Exatamente. Aí vamos supor, por exemplo, né, que esses 2 irmãos, um deles virou e falou assim, olha, eu quero vender a minha parte da empresa. Porque eu tenho outros objetivos, eu quero montar um outro modelo de negócio, né? O tempo que eu estou aqui, para mim, já deu. Por que eu estou colocando isso? Você vê que às vezes eu dou uma de advogado do diabo, né? Sim. Eu acho que tem que ser legal, porque isso daí é para a gente provocar situações e avaliar questões como essa, por exemplo. Aí, Perfeito. o que acontece? O cara, ele quer vender a parte dele, mas, por exemplo, o irmão não tem capital para comprar a parte desse irmão. Mas esse irmão conseguiu alguém que não é da família para comprar a parte dele. Como é que fica esse imbróglio? Não, acho que é ótimo ponto, Milton. Um dos itens que mais gera discussão, mas no fim do dia também soluciona muitos temas, isso no acordo de sócio, são as transferências de participação. São os cenários que acontecem se alguém quiser pular do barco, se alguém quiser sair, porque hoje basicamente, se você não tem um acordo de sócio, via de regra você vai ter que, se não chegar num acordo, levar isso para um juiz. No fim do dia, esse juiz vai acabar nomeando um perito que muitas vezes não conhece o negócio de atuação da empresa para fazer um laudo de avaliação que fica distante, no fim do dia, das 2 partes e acaba gerando um desgaste muito grande, um processo longo, demorado, custoso, para que no fim do dia ninguém fique satisfeito. Então o que o acordo, o que essa boa governança busca trazer? Criar regras para cada um dos cenários. Então nesse seu exemplo, trata-se... Espera um pouco, pode sair, não pode sair. Legal, no cenário que vai sair com qual avaliação? Qual que é a metodologia? Quem vai fazer essa avaliação? Via de regra, isso já é pré-definido, você já evita um desgaste grande. Você pode discutir, espera um pouco, essa avaliação pode ser questionada, não pode ser questionada. Se ela é questionada, eu faço uma média entre as duas, quem que paga. Então tem uma série de itens de desgaste que já são solucionados no acordo para que, tá bom, então a empresa vale tanto. Depois disso, bom, como é que eu vou pagar isso? É a empresa que vai pagar? É o sócio que vai pagar? Tem caixa? Não tem caixa? Então eu crio todo um procedimento passo a passo para que no fim do dia, nesse seu exemplo, a empresa provavelmente ou tome um endividamento, ou o sócio tome um endividamento,
Ou eu prevejo, muitas empresas que a gente conversa falam, me conta um pouquinho como é que é o seu caixa, você tem fundo de reserva, não tem fundo de reserva, muitas vezes a gente, quando tem um caixa mais apertado em algumas operações, a gente fala, então tá bom, então começa a sobrar recurso, vai construindo fundo de reserva, para se no fim do dia você precisar comprar o seu irmão, ou você precisa ter uma emergência, você tem lá um colchão para justamente um cenário como você colocou. Ah, legal, não tem o fundo de reserva, não tem o caixa, a lei permite que você busque parcelamentos até um período específico. Então, via de regra, você pode pagar até 5 anos aquele sócio que está saindo. Você coloca lá uma correção de inflação, ou não coloca a inflação, ou diz assim, ó, a gente está assinando um acordo combinando que ninguém vai sair. Então, se você decidir pular fora do barco, tu vai ter uma penalidade de 10%, de 20%, de 30%. Então, você consegue viabilizar um cenário versus ir para um juiz, ter uma briga longa, e no fim do dia, não ter recursos e não ter uma metodologia para cá. E o juiz vai dizer o seguinte, ó, então tá bom, então você divide a empresa. Não, mas a empresa não dá para dividir, vai acabar o negócio, mas divide. Ficam aqui com isso com aquilo, a gente divide os ativos e acabou. E aí, no fim do dia, aquele legado, aquela perenidade vai acabar. Então, esse é um ótimo exemplo desses cenários como sair. Você comentou também, Milton, o tema do conflito, né? Ter regras pré-estabelecidas no acordo de sócio, como lidar com o conflito, e elas podem ser a mais simples. Ó, estourou o conflito, a gente vai ter um período de 60 dias para poder abaixar. A gente vai ter um mediador para trazer os temas técnicos. A gente vai levar para o conselho, se tiver já implementado, para que o conselho dê uma decisão independente, isenta. Aí depois a gente volta a discutir. Ah, tá bom, teve conflito de novo? Então tá bom, será que não faz sentido a gente ter um processo de arbitragem, que ele é confidencial, que ele é às vezes mais célere, mais rápido, para proteger a empresa? A gente fez um acordo de sócios com uma empresa de origem judaica, e a gente fez um procedimento completamente distinto, especificamente para os valores, princípios daquela empresa. Então você tinha, nos casos que tivessem conflito, um rabino de confiança de todos os sócios que resolveu os litígios e funcionou super bem. Então, assim, imagina o quanto de recurso, de tempo, de desgaste emocional. E o que a gente fala muito para os clientes todo esse desgaste que a gente fala em não criar essas regras, no fim do dia é tempo da empresa, é tempo do negócio que está sendo perdido. Quanto valeria reuniões e mais reuniões de brigas, de desgastes entre sócios, entre sobrinhos, entre mãe e filho, na própria operação? Imagine você converter essas 5, 10 reuniões que vocês fizeram, às vezes discutindo a mesma coisa e não chegando a nenhum lugar, em reunião estratégica, em reunião de comercial, em treinamento. É verdade. Essa proteção e esse valor agregado que acaba trazendo um negócio. E a gente trata temas dos que parecem ser mais simples, mas que geram conflito, por exemplo, o uso de bens da sociedade. Uma coisa tão simples, não é permitido. Ou é permitido para o patriarca, que está acostumado a ter o motorista, que está acostumado às vezes a ter o jardineiro da empresa, mas para os filhos não vai ter. Não dá para você pegar o funcionário lá da operação e levar para sua casa fazer uma reforma. E achar que o seu irmão e a sua irmã vão achar isso normal. Isso aí. Então, são coisas simples, mas que no fim evitam o desgaste, geram essa harmonia. Quem pode falar em público pela empresa, o tema que dá mais desgaste depois da transição de ação e do dia a dia é distribuição de resultado. Como é que é a remuneração de todos? Se eu tenho um irmão, uma irmã, que ele é executivo, mas também ele está no conselho, ele está desempenhando 2 funções distintas, ele vai ganhar mais do que uma irmã que só está no conselho. Ou de um irmão que não está nem no conselho, nem executivo e quer ganhar igual. E daí você corre o risco de a empresa começa a ficar pesada, né? Ela começa a ter remunerações e contrapartidas que no fim ela não recebe, ela, a empresa, né? Mas sim esses sócios e esses familiares com um desgaste muito grande. Então a gente desenha uma política de dividendo, desenha um plano de cargo e função no acordo de sócio para que isso se perdure e gere essa harmonia. Mas é um tema bem sensível. Não, é verdade. E outra coisa, Felipe, que me chama muito a atenção, por exemplo, numa estruturação. Por exemplo, quando você tem um grande negócio, vou dar um exemplo de uma empresa conhecida, né? Grupo Globo. Acho que é um exemplo bem interessante. Um ótimo exemplo. Né? O Grupo Globo ele tem várias empresas de comunicação, né? Inclusive canais de televisão, e a família, vamos dizer assim, ela ficou mais no conselho administrativo, vamos dizer assim.
Passou por um processo de sucessão profissional, né? Exatamente. Me parece que no Grupo Globo, eu não tenho essa certeza, mas eu acho que tem um CEO Com certeza. profissional, né? Para diferentes empresas. Para cada grupo de empresas, né? E aí o conselho de administração, que é formado pelos sócios, né, pelos donos, que realmente Toma decisões definem estratégicas. estrategicamente, né? Mas eu acho que quando você chega a esse tipo de visão, você passou, obviamente, por várias etapas, né? Porque as empresas elas cresceram muito, Sim. né? Mas vamos supor, por exemplo, que a empresa ela tem crescido. Vamos esquecer essa questão da área de comunicação. Uhum. Seja um outro modelo de negócio. Outro setor. E a empresa cresceu e eles entendam, por exemplo, que é interessante a aquisição de uma outra empresa que desenvolve um trabalho complementar ao que eles fazem, ou às vezes até o mesmo trabalho, mas que tem unidades em outros locais. Perfeito. Numa situação como essa, Felipe, como é que fica, por exemplo, a visão, né, nessa ideia, por exemplo, de empresarial hoje, né, que aí envolva a governança corporativa e Perfeito. tal. A gente estava falando muito aqui, né, daquela empresa familiar, né, tocando o seu negócio, mas ela não estava nem expandindo, adquirindo outra, nem buscando recursos, seja recursos no banco, seja recursos através de uma transação de M&A, né, que a gente chama de fusão e aquisição. Com esse ponto trazido por você, Milton, é muito importante a gente reforçar que ao implementar a governança, ao criar essas regras, quem mais ganha é a empresa. E ao melhorar essa governança, o resultado é a valorização do negócio e estar mais preparada para captar recurso, seja perante um banco, para fazer uma parceria estratégica, uma joint venture com um terceiro, seja fazer uma aquisição, porque esse processo de aquisição ele pode ser uma aquisição de 100%, ou ele pode ser uma aquisição parcial. Se ele é uma aquisição parcial, imagine o seguinte, se eu já tenho o desafio dentro da minha empresa para tomar a decisão, imagine se eu resolver me juntar a outro ou comprar outro. Espera um pouco, quem vai passar a tomar as decisões lá agora, naquela empresa? Como é que vai ser o processo de integração? Como é que vai ser o processo operacional? As sinergias, porque deve ter uma razão de ter feito a aquisição, normalmente são sinergias operacionais, né? E uma rentabilidade maior, ou um nicho de mercado que você está entrando, como que ela vai ser captada? Se dentro da minha própria empresa eu tenho dificuldade em criar as regras. Ou seja, o pressuposto básico para você buscar um bom financiamento no banco, ter uma valorização melhor da sua governança como um todo, para você ter bons parceiros e boas oportunidades de M&A, para você conseguir adquirir outro ou ser adquirido, né? Ao fazer, você acaba sendo um investimento grande, porque imagina um cenário que você fala, ó, sua empresa está super bacana, tem um resultado bom, está num setor de atuação, estou vendo crescimento, vem cá, eu quero adquirir você. Vamos fazer uma reunião? Aí você entra na reunião, é aquele irmão que fala por cima do outro, o pai que fala que é ele que manda, e imagine aquela confusão de você não ter regra. Não, me conta um pouquinho, vocês têm acordo? Não, não tem acordo de acionista. Ah, deixa eu ver seu contrato social, esse aí o contador fez há 20 anos atrás. Aquela pessoa que iria adquirir já dá 5 passos para trás, falou, opa, vou procurar alguém que está mais bem estruturado. Então, voltando na sua pergunta, Milton, vai fazer toda a diferença ter feito a lição de casa ou não. Então, para quem está nos ouvindo, né, e para quem tem essa empresa familiar, para quem se identifica com esses desafios que a gente está conversando aqui um pouquinho, faça uma reflexão. Será que não é o momento de fazer esse investimento? De pôr em prática, né, essa lição de casa? Porque você vai levar a empresa para um estágio completamente diferente. E de uma forma prática, né? Não é algo filosófico que a gente também só fica discutindo, não. Tá aqui o procedimento, tá aqui a regra, funciona para vocês, não funciona, deixa a gente entender, vamos pôr em prática, vamos refletir no documento. E acho que mais do que refletir no documento, a gente até conversou um pouquinho antes, né? Esse processo de transição ter, seja executivos, seja assessores financeiros, jurídicos, nesse processo de transição, porque mais importante do que está no documento, o que foi combinado, é assegurar que isso tenha aderência no dia a dia. Sim. Que isso seja revisitado, às vezes, anualmente, ou a cada 2 anos, 5 anos, mas que tudo aquilo que foi combinado
a gente pegue o cliente pela mão, pegue essa empresa pela mão e vá mostrando o resultado, vai treinando, para que depois de um tempo ela consiga, né, andar pelas próprias pernas. E quando você olha a governança, né, o mais alto padrão de governança são as empresas de capital aberto, né? Você está lidando com recursos de investidores com uma amplitude maior e você tem uma série de pesos, contrapesos, comitês, conselhos, mas veja que o quanto é importante você sair de um estágio que você não tem nada e ir colocando camadas, colocando regras, criando mecanismos para que a sua empresa seja cada vez mais transparente, cada vez mais rentável, cada vez mais perene e sustentável. Você agregue valor para o acionista, que é você mesmo, que é você, dono da empresa, que está ouvindo aqui e está falando, opa, talvez surgiu uma luz que chegou o momento de fazer esse investimento e de ver esse resultado. Então é uma reflexão super legal. E tem todo sentido com transações de compra e venda de empresas, com M&As, com joint ventures, que é o que a gente chama de parcerias estratégicas, ou com busca de recursos no momento hoje em que o crédito está apertado, em que bancos olham empresas que às vezes são desorganizadas, lê-se sem uma governança clara e falou, opa, segura o crédito dessa, dá para aquela ali que está redondinha, dá para aquela ali que eu sei como são as interlocuções, que eu sei qual é o planejamento estratégico. Então acho que vale essa reflexão. Não, isso que você está colocando, ô Felipe, e eu fiz essa provocação proposital, por quê? Porque quando você analisa, por exemplo, modelos de negócio, e hoje, por exemplo, na situação que o país se encontra, né, e não é uma questão até Brasil, né, é uma questão mundial, né, tá muito complexo essa questão de negócios e tudo mais. Então, obviamente, por exemplo, que os bancos, eles muitas vezes, claro que o clamor por crédito existe, e obviamente que o banco hoje ele está mais seletista ainda, né, para quem ele possa vir a conceder o crédito, no sentido de que essa empresa honre com os compromissos de pagar esse crédito. Exato. Ou utilize esse crédito de uma forma que seja importante para o crescimento da organização. Perfeito. Né? E aí você tem uma questão que eu acho que é complexa, né? E com essa instalação de modelo de gestão profissional, muda muito a visão que se tinha anteriormente, bem antigamente, no qual a pessoa tinha preocupação, por exemplo, o meu legado, eu sou o fundador, o meu legado tem que continuar. E os sócios, né, têm que continuar de geração em geração. Mas aí chegou lá na ponta, aquela geração, ninguém mais se interessa em ter ou fazer parte da empresa. Não, e a reflexão, assim, né? Essa vontade desse fundador, dessa fundadora, a pergunta que ele tem que fazer, dependendo do momento de vida, normalmente acaba quanto mais para frente essa pergunta vem mais latente, né? O que eu fiz para me preparar? Então. O que eu fiz para selecionar qual filho que realmente queria ficar no negócio, qual filho que não queria? O que eu fiz para preparar sucessores, né? Então, bons gerentes que possam assumir cargos operacionais, ou ter opções de mercado que possam suprir até a minha função de patriarca, de sócio, né? Pô, pera um pouco, eu sou o patriarca que toco todo o comercial, para que eu possa transmitir esse legado, para que eu possa transmitir essa função operacional, eu vou precisar de outra pessoa. Quem eu estou treinando? Quais são essas pessoas? Essa questão que eu estou... Então né? quando você pondera isso com o tema que você trouxe, né, que é investimento, crédito, que é hoje que está muito escasso, né, tudo muito caro, aqui você tem a relação direta com o risco. E a governança, né, criar essas regras, você no fim do dia traz uma previsibilidade. Você traz transparência e tudo isso diminui o risco. E quando você diminui o risco, você consegue ter acesso a justamente, nesse tema, coisas mais escassas, investimento, crédito. Você consegue dar uma previsibilidade para aquele próprio patriarca que quer transmitir, ele vai diminuir o risco, porque a maioria das empresas, se um sócio que está na operação vem faltar, provavelmente ele não tem sucessor. E provavelmente ele acumula várias funções. Olha o tamanho do risco dessa empresa. A chance de ser esse patriarca tiver uma invalidez, vier a faltar, tiver de fato uma morte, todos nós estamos sujeitos a isso, é o provável fim da empresa. Ou ela vai sofrer muito. Então, assim, é uma reflexão muito séria, porque não iniciar esse processo
ou retardar, você está assumindo esse risco que ele é enorme. E não só nós, assessores, vemos, como bancos veem, concorrentes veem, Sim. às vezes a própria empresa, funcionários olham, a própria família olha e fala, para um pouco, pai, mãe, você precisa largar o osso. Com que a gente vai fazer esse processo da sua sucessão? Como que a gente vai profissionalizar a empresa? E não necessariamente o processo precisa ser uma ruptura, né? Sim. Como eu falei, Sim. a gente pode ir criando algumas regras, pode ir trabalhando, e isso é só tema empresa, né? A gente tem o tema patrimonial, que é uma outra esfera similar, mas que também merece um carinho, uma atenção, que a gente, se deixar, a gente fica aqui papeando. Mas o patrimônio nada mais é assim, tudo que gerou desse negócio, dessa família, ele ser colocado em veículos. Aí você tem as holdings, que se fala muito, pode ter fundos, você pode ter remessas para fora, né, as offshores, Sim. mas basicamente veículos que também vão ter o objetivo de perpetuar aquele patrimônio e de transferi-lo e utilizá-lo conforme a vontade desses sócios, desses patriarcas, matriarcas da família. Então, isso não feito, ele pode ter uma contaminação com o negócio, que às vezes pode ir para o buraco. Ele pode ter uma forma não eficaz de ser utilizado, né, de ser explorado. Então, essas mesmas regras que protegem o negócio, elas também podem e devem proteger o patrimônio. E aí, por fim, a gente tem uma terceira esfera, que a gente falou então de empresa, falou de patrimônio, a gente fala justamente da família, né? De temas mais sensíveis, que são testamento, às vezes relacionamento, isso acontece, né? A família que tem ali uma relação, muitas vezes, sensível, então você pode ter algum filho com algum problema de saúde, você pode ter amantes, então assim, essa relação mais íntima também requer uma cautela e uma conversa, porque no fim do dia impacta o patrimônio, impactar a empresa, então ter essa visão multidisciplinar é super importante. Doutor Felipe Cervoni, estendemos aqui. O nosso bate-papo está encerrando, rapaz, passou assim tão rápido, né? Passou rápido. E sabe uma questão? Fica o convite, viu? Para um próximo. Convite para que você volte aqui outras vezes, porque você vê que o tema ele é amplo. Né? A gente falou agora de uma forma resumida, né, sobre a questão do patrimônio, sobre a questão, por exemplo, do testamento, né? E aí quem está acompanhando vai falar assim, epa, realmente é uma questão interessante. Então já fica o convite para que você volte aqui numa próxima oportunidade para a gente focar também essa questão mais detalhada sobre a questão do patrimônio e a questão do testamento. E você sabe, viu, Milton, agora que acho que todos têm acompanhado o apetite arrecadatório, né, e muita nova legislação, em especial tributária, para aumentar a arrecadação do governo. Então acho que vale sim, num próximo, a gente abordar e trazer também especialistas da área tributária, porque tem muita coisa nova e às vezes janelas de oportunidade que ao entrar agora você tem um cenário, e ao entrar talvez daqui 6 meses, talvez daqui 1 ano, entrar, leia-se, fazer todo esse processo que a gente está discutindo, pode ter uma carga de custo muito maior em guias para o governo e em temas tributários. Então vale sim essa reflexão. Felipe Cervoni, muito obrigado, viu? Foi um prazer bater papo com você e espero que nós tenhamos a oportunidade de conversarmos outras vezes, que o tema é apaixonante, viu? Foi um enorme prazer, espero que eu tenha tentado trazer aqui de forma simples, de forma bem didática, que é como a gente atua, sem tanto juridiquês, mas muito mais na prática, gerando aí resultado. Gente, o IBFcast é uma realização do IBF Campinas Interior Paulista, o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças. E acompanhe todas as atividades do IBF Campinas no site www.ibfcampinas.com.br. Lembrando, né, que o IBF sempre está presente nas redes sociais, tem o canal do IBF também no YouTube. Então, mantenha-se sempre bem informado, que sempre vai ter um tema, vai ter alguma questão muito interessante para você, para a sua formação, até para as empresas também. Então, até o próximo episódio do IBFcast.